Juízes capítulo 8. Eu estava aqui na sexta-feira no Núcleo Sabaote, quando o Espírito Santo usou a vida do Cris para dizer que no meio de uma guerra há muitas batalhas. Eu fui ministrado quando ele disse isso, e essa palavra surgiu naquele momento, Cris. E eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, eu fiquei o final de semana ouvindo o que ele tinha a dizer, a partir dessa verdade, que existe uma guerra e nós já estamos nela. Enquanto cá, nós já estamos inseridos numa grande guerra. Mas antes de sermos coroados, porque eu penso que no final a tua vitória será muito grande. Nós temos batalhas diárias. Nós temos batalhas inseridas no contexto da guerra. E é sobre isso que eu quero falar com você. Para você, ainda que cansado, você continue lutando. Ainda que cansado, continue lutando. Amém, amado? Diga para o teu irmão, ainda que cansado, continue lutando. Amém, amado? Você já vai entender o contexto do que Deus está falando conosco. Você encontrou Juízes capítulo 8? Eu vou ler com você, querido, vários versículos. Eu vou ler do 1 até o 25. Verso 1 até o 25 do capítulo 8 de Juízes, para que nós possamos entender o que Deus tem para nós. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então os homens de Efraim lhe disseram. Homens de onde? Efraim era uma cidade, uma aldeia, um território. Que é isto que nos fizestes, disseram eles, que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os medianitas? E contenderam eles fortemente. Porém, ele lhes disse, Gideão vai dizer isso: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos medianitas, Oreb, Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? E a Bíblia diz que então a ira dos efraimitas, a ira deles se abrandou para com ele, quando Gideão deu essa palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam. Esses homens estavam cansados, mas ainda perseguindo. Repita isso: cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos algum pedaço de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque eles estão cansados. E eu vou ao alcance de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Ele está dizendo, eu vou continuar lutando, eu estou perseguindo os príncipes inimigos, mas os nossos homens estão cansados e com fome. Dá-nos pão. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu ele, e agora ele está, a igreja, em Penuel. Ele passa por Efraim, por Sucote, e agora ele está em Penuel perseguindo o seu inimigo. E falou da mesma maneira: estamos cansados, com fome. E os homens de Peniel lhes responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, que Gideão tinha certeza, eu vou voltar em paz, vitorioso, eu derrubarei esta torre. Havia uma torre na cidade de Penuel. Estava, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens. Quantos homens?
todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, os que caíram, igreja, foram 120.000 homens, todos que lutavam com a espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Joquibeã, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém, ele os perseguiu, tomou presos ambos os reis dos medianitas, a Zeba, a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso um moço dos homens de Sucote, que lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote. Os seus anciões eram 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes, aqui está Zeba e Salmuna, dos quais vocês desprezivelmente me deitastes em rosto, me envergonharam, dizendo: está já a palma da mão do inimigo de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que nós possamos te dar pão aos teus homens que já estão cansados? E tomou os anciões daquela cidade, espinhos do deserto e abrolhos, e com ele ensinou aqueles homens de Sucote. E derrubou também a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: que homens eram os que vocês mataram em Tabor? O inimigo disse: qual tu eram eles? Cada um tinha a tua aparência, Gideão. Como filhos de um rei eles eram. Então disse ele: eles eram meus irmãos, eram filhos da minha própria mãe. Vive o Senhor, que se vocês tivessem deixado em vida, eu não vos mataria a vós agora. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta, mata-os. Porém ele era muito jovem, ele não arrancou da sua espada, porque temia, porque era um moço muito jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-os, mate-nos, porque qual homem tal é a sua valentia? Eles queriam morrer, querido, na mão de um homem que tinha honra como Gideão. Levantou-se, pois, Gideão, matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porquanto você nos livrastes da mão dos medianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, mas o Senhor sobre vós dominará. Filadélfia, sobre vós o Senhor dominará, sobre vossas famílias, sobre vossos filhos, sobre vossas casas, sobre vosso trabalho, sobre esta igreja, o Senhor dominará. Quantos creem, digam amém. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes dos despojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eles eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. Estendeu uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu, foram 1.700 ciclos de ouro. Isso é em torno, querido, de 20 quilos de ouro, só de despojos. Afora as luetas, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Até aqui. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus para nós essa noite, e eu penso que você já vai entender o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Senhor, a Tua presença é maravilhosa, e nós só temos motivos para Te engrandecer. Onde estaríamos nós, se não fosse o Senhor? É bem certo que alguns de nós nem estaríamos mais nessa terra. Talvez o inimigo já tivesse tragado. Mas nós estamos aqui e cheios de vida, para declarar que o melhor ainda está por vir.
para declarar que nós honraremos o teu nome, para declarar, Espírito Santo de Deus, que nós seremos uma morada, onde nós estaremos e daremos honra e glória àquele que é o Senhor da nossa vida. Nos ensine, papai, a andar na tua presença. Nos ensine a agradar o teu coração. Nos ensine, papai, a ser honesto com Deus para ser honesto com as pessoas. Porque aqueles que não são honestos com Deus não são honestos com as pessoas. Porque quando nós temos o temor de Deus, vira hábito fazer a coisa certa. Vira hábito dizer a verdade. Vira hábito andar em sutileza, apaziguando, pacificando, ao invés de excitar a ira. Nos dê esse espírito, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E todo que crê, diga amém. Graças a Deus. Um instante da tua atenção, querido, na medida do possível, fique no seu lugar. A água pode esperar um pouquinho, o banheiro também. Porque essa palavra, querido, é uma palavra que pode direcionar a tua vida para um propósito muito maior. Amém? Todas as vezes que nós lemos o livro de Juízes, querido, eu não sei você, mas a mim me vem, sempre que eu leio, principalmente a respeito de Gideão, me vem sobre o chamado dele, me vem como ele lutou uma guerra que, humanamente falando, era desigual, como ele escolhe 300 homens para lutar uma batalha contra um exército que era numeroso, incontável, diz a Bíblia. Gideão, para quem não conhece a história, ele era um homem que no chamado Deus encontra ele num lagar. A Bíblia diz que ele está malhando trigo, escondendo o trigo para que os medianitas não roubassem o fruto da terra. Porque a figura do medianita é bem isso que acontece, não só nesse tempo, mas nos nossos dias também. A figura do medianita é o espírito que rouba, sem pressa de roubar. O que é isso? São aqueles que trabalham, e eles às vezes ajuntam, mas quando eles vão tomar posse daquilo que eles ajuntaram, vem algo e os rouba. É dessa forma que o espírito medianita trabalha. A Bíblia diz que ele não vinha todo o tempo, mas ele vinha em certo tempo. Quando a colheita estava prestes a ser colhida, quando o povo de Deus ia ter o resultado da plantação, o medianita vinha e roubava. É muito diferente do Salmo 128, que nós recebemos da parte de Deus essa noite, que diz que do nosso trabalho nós iremos usufruir. Aquele que teme a Deus, essa é a palavra de Deus para nós, que nós iremos usufruir, nós seremos felizes e tudo irá bem. Isso tem a ver com provisão, mas tem a ver também com proteção. Porque o inimigo, querido, tem roubado a muitos. Talvez na sua própria história, talvez na história da sua família, você pode relatar, você pode testemunhar de um fato como esse. De que houve um tempo que se ajuntou, mas quando pensou que iria usufruir, havia roubo. Pastor, meu pai trabalhava, mas quando nós pensávamos que a vida ia melhorar, a coisa vinha de mal a pior. São vários os relatos de pessoas que viveram esse roubo, essa perca, a partir de um plano estratégico de um inimigo, que eu vou dizer novamente a você, não tem pressa, desde que ele entre, desde que ele roube. A Bíblia diz que se levantou um homem contra esse povo que vinha, esse exército numeroso, forte. A Bíblia diz que eles tinham, como diferencial na época, eles tinham muitos camelos, e eles lutavam com os camelos adestrados para a guerra, e eles tinham força no número e sabiam manejar muito bem a espada. Eles desciam e roubavam, e Gideão, ele se opôs contra isso. Talvez você diga, ele se opôs lutando, separando um exército ainda maior. Não, ele fez conforme a sua força. A Bíblia diz que o que ele podia fazer enquanto pequeno, meus irmãos, era separar um pouco de alimento que pudesse esconder e guardar. O inimigo ele sabia, ele viria,
Mas ele se posicionou dizendo, eu vou fazer algo. Eu vou me posicionar. Isso chamou a atenção de Deus. Deus viu o coração de Gideão, e quando o Senhor o visita, o Senhor diz que ele é forte, que ele é valoroso, o Senhor fortifica ele, fortalece. E ali o Senhor disse que ele iria liderar um exército que iria derrotar o inimigo, que viria de uma forma como ele sempre veio, numeroso e forte. Uma guerra estava se iniciando, que teria no contexto várias batalhas. Digo, uma guerra estava se iniciando, mas no contexto havia várias batalhas. Amém? Você entende isso, querido? Percebam a guerra como plano total, como plano macro, né, do plano de Deus, mas que inserido dentro dessa guerra havia várias batalhas. E Gideão teria, querido, que separar um exército que tivesse o mesmo coração. Que quando fosse enfrentar a batalha, e nós vamos ver isso no texto, eles não tivessem dúvida do porquê Deus havia separado cada um deles. Um exército não numeroso, mas um exército que tivesse o mesmo coração. A igreja, se você tiver o mesmo coração. A igreja Filadélfia, se você tiver o mesmo coração, você se torna imbatível. É interessante, querido, que às vezes nem na nossa casa se tem o mesmo coração. É tão verdade isso, que às vezes o homem, ele rema para um lado e a esposa rema para o outro. Eles não têm o mesmo propósito, o mesmo coração com relação a certas coisas. E é por isso, querido, que às vezes a vitória de um não é a vitória de outro. É por isso, querido, que o ânimo de um às vezes não é o ânimo do outro. Porque eles não têm o mesmo propósito, eles não têm uma mesma palavra, um mesmo objetivo, como o pastor Anderson disse aqui no domingo passado. Um alvo estabelecido. É raro, querido, e eu digo isso, querido, porque eu já vivi essa realidade, de um casamento, querido, que às vezes você não tem o mesmo objetivo. Isso precisa, querido, um acordo, falando, orando junto, cumplicidade, para que possa atingir o mesmo objetivo em meio a muitas guerras, em meio a muitas batalhas. A Bíblia diz, querido, que quando Gideão vai separar os homens que ele tinha para lutar, no início eram 32 mil homens. Já era pouco o exército. Diante de um exército numeroso como os medianitas, que a Bíblia diz que eram incontáveis, 32 mil homens era pouca gente. Mas ainda assim o Senhor disse, é muito. Então ele diz uma palavra que Gideão deveria dizer ao seu exército. Se houver no nosso meio covardes e medrosos, que não lute, porque eu preciso de homens com o mesmo coração. E a Bíblia diz, querido, que quando Gideão disse essa palavra aos 32, 22 voltaram. 22 se colocaram dizendo, eu sou covarde, eu estou com medo, eu estou temeroso. Sem dizer aqueles que não falam nada, mas quando a maioria vai, eles vão junto, né? Não tem isso, querido? Aí não vou dizer nada, não vou dizer que eu estou com medo, mas a maioria está indo para lá, pastor, não sou doido. Aqueles que vão onde a maioria vai, eles não têm foco, eles não têm um objetivo claro. A maioria está indo para ali, eu vou também. Ah, aquele falou que é lá, então eu também vou. Deus está convocando essa noite homens e mulheres que têm o mesmo coração, o mesmo objetivo, pelo Senhor e por Gideão. Era essa palavra que os 300 diziam, meus irmãos, quando eles lutavam as guerras. Pelo Senhor e por Gideão. Os 300, querido. Porque dos 10 que ficaram, depois eles desceram lá num ribeiro, querido. E mais 9.700 também. Na forma de tomar água, Deus já havia dito a Gideão, olhe como eles tomam água. Se eles soltarem lá o armamento e tomar água de qualquer maneira, sem estar se prevenindo do inimigo, esse não serve.
aquele que vai pensar que o rio é um lugar de banho, deixar a arma do lado, não serve. Mas aquele que levar a boca e olhar para todo canto enquanto se toma água, esse é o que você tem que ter. Aquele que não fecha o olho para nada, aquele que sabe que tudo que está acontecendo à sua volta, e o adversário que ele está enfrentando. Estes são os 300 que você vai lutar, homens e mulheres de olhos abertos. Ai, querido, diga para o teu irmão, Deus procura homens e mulheres de olhos abertos. Aleluia. O que você falou, pastor? Homens e mulheres de olhos abertos, que tem um coração que sabe bem onde vai chegar. Para que Deus chamou? Qual é o propósito da tua salvação, meu irmão? Ah, querido, você não foi salvo para se tornar mais bonito apenas, não. Por que você disse isso? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo aformoseia o rosto. Você está mais bonito. Aí diga para o teu irmão, você está mais bonito, querido. Você está. Aleluia. Olha que manto que está esse culto. Aleluia. Deus te deixou mais lindo do que você era. Mas tem um propósito. Ele trouxe formosura, mas ele também está disposto a trazer poder, força, coragem, desprendimento das coisas do mundo. O Senhor continua convocando um exército. Quais as habilidades? As mesmas. Quais, pastor? Humanas? Às vezes nenhuma. Ele continua chamando os incapacitados. Ele continua chamando os que não têm força, mas os que têm propósito, os que dentro deles, querido, conseguem, num movimento de lábios, como de Ana, num malhar o trigo como Gideão, mostrar para Deus o que de fato tem dentro deles. Esses são escolhidos. Esses de uma forma sutil chamam a atenção de Deus. Os que cuidam das ovelhas, arrancando da boca de leão, sem ninguém ver ou saber. São os anônimos, viu, querido? São os desconhecidos da plateia, das posições. São esses que Deus vai usar. Olha bem do teu lado direito e do teu lado esquerdo, e diga, é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Iniciou-se uma guerra, e 300 homens são os que vão lutar junto com Gideão. E a Bíblia diz, querido, não vou entrar muito no contexto da guerra, como Gideão ouve o próprio inimigo dizendo que o Gideão tinha entrado lá, o que Deus tinha feito através de Gideão. Mas o texto diz, querido, que 120 mil homens foram abatidos por 300. Pastor, isso é impossível. Para o homem é verdade, querido, mas para Deus não há impossíveis. É o inimigo, querido, que está em desvantagem com relação a você. É o inimigo, querido, que está te dizendo que é forte, que é grande. Ele está em desvantagem, porque há um Deus dentro de você. Há um Deus poderoso dentro de você. Há um Deus invencível dentro de você. Há um Deus que te capacitou, querido, para vencer, vencer e vencer. E não é na quantidade. Deus não está procurando quantidade. Deus está procurando um verdadeiro adorador. É disso que a palavra fala. Alguém que o adora constantemente. Alguém que no meio da guerra ou das batalhas sabe bem em quem ele tem crido. Gideão, querido, vai lutar essas guerras, ou melhor, essas batalhas no meio dessa guerra. Ele vai derrubar, ele vai matar 120 mil homens. Mas a Bíblia diz, querido, que os príncipes do inimigo, eles conseguem escapar. A Bíblia diz, querido, que Zeba e Salmuna são os príncipes, os reis do povo medianita. Eles conseguem escapar juntamente com 15 mil homens.
120 mil foi abatido, 15 mil está fugindo, protegendo o rei deles. E o Senhor disse a Gideão: persegue-os, vá atrás deles. E quando Gideão está voltando, é o texto que nós lemos. Quando Gideão está perseguindo os 15 mil, é nesse lugar que nós iniciamos. E ele está à procura dos reis de Zeba e de Salmuna. Ele vai passar por Efraim. É a primeira cidade que ele passa, subindo para buscar o inimigo. E quando ele encontra o povo de Efraim era o povo dele. Ou melhor, era povo amigo, não era povo inimigo. Mas os efraimitas, quando encontram Gideão, sabe o que eles dizem para ele? Eles disseram de uma forma muito brava, diz a palavra de Deus, que de uma maneira fortemente, os príncipes de Efraim disseram para Gideão: mas por que você não nos chamou para a peleja, para a guerra que você foi? Nós ficamos sabendo da peleja e você derrubou 120 mil homens. Por que você não nos chamou? Sabe aquelas pessoas, querido, que depois que você passa uma luta travada, eles aparecem para você e dizem: mas por que você não me chamou? Eu ia lá. Eu tinha te emprestado dinheiro. Não tinha nada. Eu tinha dormido com você no hospital. Ah, querido, não acredita não. Se bem que tem gente que é verdadeira, né, querido? Claro, tem aqueles que realmente choram com você, se alegram com você. Que verdadeiramente Deus coloca na sua vida, querido, para ser bênção. Os que têm o mesmo coração. Mas dizer que é a maioria, não é mesmo, viu, querido? É os 300 no meio dos 32 mil. São aqueles, querido, que ainda ficam bravos que você não chamou. Por que você não falou? Por que você não me avisou? Mas você passou por tudo isso? Eu estava ali para te ajudar. Querido, se não tiver o mesmo coração, esquece ajuda. Pode até te dar, mas daqui a pouco vai cobrar. Eu estou profetizando que Deus vai colocar vidas que têm o mesmo coração do teu lado. Em nome de Jesus, eu estou declarando uma palavra de profecia. Pessoas que vão torcer por você. Pessoas que vão vibrar com você. Pessoas que vão chorar com você. Pessoas que vão se alegrar no êxito da tua carreira. Porque, irmão querido, irmã querida, você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O que são os efraimitas nesse contexto? A batalha dentro da guerra. A tua guerra qual é? É encontrar o príncipe dos medianitas. É acabar com os 15 mil que ainda restam. Mas no meio do caminho, querido, vai ter batalha sim. E aí, pastor, o que dá vontade de fazer? Vontade de fazer você já sabe, né? Às vezes, pegar a espada. Mas você está debaixo de um propósito. Você é de Deus, amado. Diga para o teu irmão, agora você é de Deus. Aleluia. Querido, eu não vou perguntar o que dá vontade de fazer. Mas eu quero profetizar que você é de Deus agora. E quando nós somos de Deus, querido, geralmente nós pacificamos. Sabe o que Gideão vai dizer para os efraimitas? Eu não chamei vocês porque vocês já lutaram suas guerras. E vocês venceram. E vocês mataram os reis dos medianitas, os príncipes no passado. E ele diz algo. Ele diz: os rabiscos de vocês, de Efraim. É isso que ele diz no começo do capítulo 8. Os rabiscos de Efraim. O que é rabisco? Geralmente eram as espigas que se deixavam para trás numa colheita, para os órfãos, para as viúvas, para os pobres. Ou quando uma vindima, uma planta, ela dá alguns frutos, não é o tempo da colheita, mas tem ali alguns
rabiscos que são deixados depois da colheita. E Gideão faz uma analogia e diz: aqueles que são de Efraim, os rabiscos, os piores, são melhores do que a vindima do meu povo. Olha o que ele diz. Os rabiscos de Efraim são melhores do que a vindima de Ebiezer. Ebiezer era o próprio povo dele. Querido, ele havia lutado, ele havia guerreado com 300. Os efraimitas sabiam da batalha, ficaram quietos, mas quando ele volta, eles ficam fortemente bravos com que Gideão não havia chamado. E Gideão, ao invés de trazer uma guerra também com eles, o que ele diz? Vocês são maiores do que nós. Vocês são melhores do que nós. Por isso nós não te chamamos. Isso é pacificar. Isso é ser humilde, querido. No meio de uma guerra, amado, que às vezes o desejo da carne é tirar a espada, como Pedro fez, Deus vai dizer para você: pacifica, seja diferente, fale que o outro é melhor. Fale que o outro é melhor. Amém, amado? Diga para o teu irmão: querido, faça como Jesus. Diga para ele: faça como Jesus. Diga que o outro é melhor. Aleluia. Diga quantos você puder, faça como Jesus. Diga que o outro é melhor. Eles estão passando por Efraim, mas ainda eles vão passar por Sucote. Em Sucote, querido, após lutar uma guerra, de vencer um exército tão grande, a Bíblia diz que eles estão cansados. E eles estão com fome. E a recompensa por uma luta tão grande, querido, com 300 homens, sendo fiel a Deus, agora esse homem vai pedir apenas pão. Ele vai dizer aos reis de Sucote: nos dê pão, porque os nossos homens estão cansados. E nós não terminamos a batalha, nós continuamos contra os medianitas, e nós vamos atrás dos reis deles, mas nós estamos cansados e nós estamos com fome. É possível que no meio de uma guerra, querido, você fique cansado. Eu vou dizer novamente: é possível que no meio de uma guerra, você fique cansado. É natural sentir fome, querido, no meio de uma guerra. Porque as batalhas são diárias. Mas aí o que fazemos? Desistimos? Deixamos o sonho para trás? Deixamos a palavra que Deus deu tão real no dia em que você recebeu? Ou nós vamos tomar o posicionamento que Gideão e seus homens tiveram? Cansados, mas nós vamos continuar lutando. Diga: cansado, com fome, mas lutando. Diga para o teu irmão: cansado, com fome, mas lutando. O que te faz continuar lutando? O mesmo coração. No meio de 32 mil homens, que eram o exército do início, é bem provável que muitos iriam, no meio da guerra, no meio das batalhas, dizer: nós estamos com fome, nós lutamos, nós vencemos a maioria do exército, mas agora o que nos vem de recompensa? É por isso que Deus, querido, sabe o propósito, a intenção do coração. Ele não está interessado em lutar com muita gente, querido. A igreja genuína do Senhor, ainda que se tenha muitos evangélicos, a igreja genuína é a minoria. A igreja que vai subir é uma parte. As virgens que têm azeite, se for pegar a porcentagem, é a metade. Mas ele sabe quem são os seus. E é com esses que ele vai lutar até o final. É com estes, querido,
que ele sabe ainda que com fome e cansado, eles não desistem. Satanás odeia você. Aí eu vou dizer de novo para você dar glória a Deus. Satanás odeia você. Pastor, por que ele me odeia? Porque você não desiste. Satanás odeia você porque você não desiste. Ô mulher que não sai da minha frente. E pro cão só tem duas escolhas, viu, querido? Ou você sai ou eu piso na tua cabeça. Porque passar eu vou. Você também? Querido, só duas alternativas pro cão. Ou sai, ou a cabeça dele vai ficar com a sola do teu sapato. Estou falando de guerra. Estou falando de batalhas no meio de uma guerra. Gideão tinha certeza, desde o chamado dele, vou vencer os medianitas. Mas Deus não disse para ele quais seriam as batalhas no meio da guerra. E enfrentar, querido, efraimitas, dizendo que deveria ter chamado que ia junto. E ali vai precisar se humilhar. Vai enfrentar o povo de Sucote. E ele vai pedir pão. O pastor, ele merecia uma coroa. Querido, mas naquele momento que ele precisa é pão. E os homens vão dizer, sabe o que para ele? Você já tem na sua mão a mão dos reis que você está perseguindo para que eu possa te dar pão? Para que eu possa dar pão para os seus 300 homens? Para que nós possamos te honrar, você tem a vitória? Porque é isso que os homens continuam a fazer. O que você tem para me oferecer? Qual é a vitória que você teve para me honrar você? E ele continua a subir, e ele chega em Penuel. E ele chega em Penuel e ele faz o mesmo pedido. Vocês têm pão, meus homens estão cansados, eles lutaram o tempo todo. Você tem água, você tem pão. E eles disseram, você tem na palma da mão de vocês os reis que vocês perseguem. Qual era o temor deles? De dar comida para Gideão, e Gideão não alcançar o inimigo voltar e se vingar. Vocês têm? Então continuem com fome. E Gideão diz, eu vou voltar e eu vou voltar em paz. Mas eu vou derrubar a torre de vocês. E eu vou matar todos os anciões desse lugar que aconselharam de uma forma errada. Eu vou voltar vencendo. Ai, querida, essa palavra é para você, Filadélfia. Você vai voltar dessa guerra, dessas batalhas, vencedor em nome de Jesus. Você vai voltar vencendo em nome de Jesus. Aleluia! Oh, digno! A Bíblia diz que ele continua perseguindo, com fome e cansado, querido. Mas eles tinham o mesmo coração, e eles continuavam lutando, dizendo, pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Querido, essa palavra é para você. Pelo Senhor e pela minha família. Pelo Senhor e pelo meu casamento. Pelo Senhor e pelos meus filhos. Pelo Senhor e por esta igreja. Eu tenho certeza por quem eu tenho lutado. Pelo Senhor e pelos meus irmãos. Pelo Senhor e pela Estela que está lá no hospital. Porque primeiro é pelo Senhor, viu, querido? Porque de toda essa palavra, porque primeiro é para Ele. A Bíblia diz que Gideão continua lutando, com os 300, com fome e cansados. Cansados, mas lutando. Diga, cansado, mas lutando. De quem que você está falando? Agora estou falando de você. Cansado, mas lutando. Diga para você mesmo, cansado ou cansada, mas lutando. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração e diga, cansado, mas em nome de Jesus, lutando. Em nome de Jesus, cansado, mas lutando. Com fome, com sede, mas lutando. Sendo injuriado, sendo defamado, sendo pisado, mas lutando em nome de Jesus. Ah, querido, haverá recompensa. Falaram, deixa falar.
Fizeram macumba, pastor. Ah, lá vem você, gastar dinheiro. Você sabe que tem crente que até hoje tem medo de macumba, querido. Gideão foi atrás dos príncipes e eu estou encerrando aqui. Ele alcança os príncipes, eles lutam cansados, com fome, e eles derrubam mais 15 mil. Aí, pastor, mas eles já mataram 120, né? Agora 15 mil, é coisa fácil. Cansado e com fome. Se torna um gigante contra você, querido. Você já viu você com fome e cansado? Só a graça, né? Você cansado e com fome? Se tiver com sono, então. Você é igual a mim, querido? Ai, pastor, eu fico. Então, é assim mesmo que nós ficamos. Ai, dá vontade de desistir de tudo. Mas a palavra de Deus hoje para mim e para você é: cansado, mas lutando. Cansado, mas lutando. Derruba 15 mil, encontra os reis e ele traz. Ele pergunta para os reis dos medianitas: como eram aqueles que vocês mataram em Tabor? Eles disseram: era igualzinho a você. Tinha a tua aparência. E Gideão diz para eles: eram filhos da minha mãe. Eram meus irmãos. E Gideão escolhe o primogênito dele. E diz: tira a vida deles. Ele era muito novo. Ele ficou com temor de tirar a espada. Aí o próprio inimigo disse: não, nós queremos morrer na tua mão. Nós reconhecemos que você tem honra. Querido, até o inimigo sabe quem você é. Ai, querido, pode se posicionar aí, viu, amado? Até o inimigo sabe quem você é. Você é um príncipe do Deus vivo. Não é pouca coisa. Querido, quando eu me coloco diante do adversário, eu sei bem que o inimigo sabe quem eu sou. Eu não quero saber, querido, como Deus nos usou para dizer: quem está do outro lado da porta, eu sei que eu vou passar. Querido, não se preocupe quem está do outro lado da porta. Se você sabe quem está dentro de você, eu vou passar. Cansado, mas eu vou lutar. Enfrentando toda essa adversidade, todas essas batalhas no meio de uma guerra, mas eu vou passar. Você também? Filadélfia, você vai vencer. Em nome de Jesus. Deus te escolheu para colocar numa cidade e dizer: a cidade está te entregue, a chave está na tua mão, faz com zelo. Então a Bíblia diz que ele mata os príncipes dos medianitas. E sobrou muito despojos, né, da guerra. E diz a palavra de Deus que quando ele acaba de vencer, de matar os reis, chega um povo vizinho e diz para Gideão: seja o nosso rei, que você nos lidere. A partir do verso 22 diz isso: que você seja o nosso rei, que você nos lidere, porque nós vimos como você venceu e os seus homens lutaram. Os homens agora querem dar o trono, quando antes eles negavam pão. Muitos dos homens que não têm um coração e um propósito correto com Deus, nesse momento eles vão dizer: eu quero a glória que você está me dando. Eu quero a posição que você vai me colocar. Mas sabe o que Gideão diz? Eu não vou dominar sobre vocês. Eu não vou ser rei sobre vocês. Os meus filhos não vão ser reis sobre vocês. Mas aquele que venceu de fato, se vocês quiserem, ele dominará sobre vocês. Ele diz: o Senhor dominará sobre vocês.
não foi eu que venci. É isso que Gideão estava passando. Não foi o exército de 300, nós não seríamos capazes. Eu ofereço o autor da vitória. É isso, querido, que se diz quando nós vencemos as batalhas diárias que nós temos. Quando nós temos um coração de fato rendido, nenhuma glória é nossa. Por que você chegou até os seus 15 anos, Filadélfia? Tudo Deus. Quanto tem de você, pastor? Nada. Quanto tem de homem nessa obra? Nada. Tudo Deus. Quanto tem de obra humana no teu casamento? Tudo Deus. Na nossa casa, no nosso trabalho, tudo Ele, querido. Se não fosse Ele, talvez você não tivesse suportado a dor que você teve. Porque todos aqui já passaram por momentos de dor. E eu não vou dizer aqui quem teve a dor maior, porque tudo é dor, querido. Mas eu sei também que muitos estão aqui por obediência ao Senhor. Vieram para essa cidade debaixo de um plano de obediência. E talvez você chegou aqui cansado de uma vida que foi como essa vida aqui, luta embaixo de luta, pastor. Mas eu tenho uma palavra para você. Quando Gideão acabou de dizer isso, eu não quero o trono. Quem vai dominar é o Senhor que vai dominar sobre vocês. Então os homens começaram a presenteá-lo. A Bíblia diz que eles começaram a tirar colares dos seus pescoços. Eles começaram a tirar ornamentos. Eles eram midianitas, aqueles homens que tinham sido abatidos. E a Bíblia diz, querido, que até deles os camelos eram enfeitados de ouro. Eles tinham colares de ouro. Olha, querido, que coisa, até o camelo tinha ouro. E a Bíblia diz que eles foram trazendo ouro, estenderam um lençol na frente de Gideão. E aquele que pediu pão e não teve, agora Deus deu ordem, traz ouro. Traz ouro, traz ouro. E não parava de chegar ouro. Eram colares de ouro, eram ornamentos de ouro, eram cadeias de ouro, correntes de ouro. Até os camelos tinham ornamentos de ouro no pescoço. E os homens deram ordem: tire os ornamentos de ouro dos camelos e dê para ele. E só naquele ajuntamento ali, a Bíblia diz que foram 1.700 ciclos. Aproximadamente 20 quilos de ouro. O homem não te deu pão, eu vou te dar ouro. Para quem é essa palavra? Eu não tenho dúvida que é para você. O homem te negou pão, você foi fiel, você lutou cansado, eu vou te dar ouro. Em nome de Jesus. Ai, querido, estenda a mão, porque essa palavra é para você. Se os homens te negaram pão, eu vou te dar ouro. Em nome de Jesus. Profetiza na vida do teu irmão: se os homens te negaram pão, eu vou te dar ouro, diz o Senhor. O Senhor vai te dar ouro, querido. A visão de manhã que Deus nos deu, Filadélfia querida, sabe qual foi a visão? De camelos que estão vindo. E essa palavra Deus já nos deu um tempo atrás, há anos atrás. Deus disse: eu vou enviar os camelos. Mas pastor, qual a diferença? Agora eles vêm adornar de ouro. Querido, eu vou dizer de novo, se você não crê, querido, eu vou mudar o endereço, vou falar: vai lá para o meu João Pires Germano, 525 Jardim Mauá 2. Eu vou acordar lá com o camelo tocando a campainha. Você crê? Mas eu creio de verdade. Quando Deus fala. Ai, pastor, mas é aquele camelo de verdade? Não, né, criatura?
estou falando de quando Deus fala. Ai, querido, Ele sabe bem como chamar a nossa atenção. Ele sabe bem como tocar o interfone da nossa casa. Ele sabe bem como nos despertar na madrugada. Para dizer aquela palavra. Se acorda com ela. Se acorda com a visão do camelaio. Aqueles monte de camelaiada lá na porta dizendo: eu vim aqui trazer ouro. São visões proféticas de Deus. Houve um tempo na comunidade de Filadélfia que Deus deu essa mesma palavra. Não foi, pastores? E os camelos vieram. A diferença, querido, é que eu nunca vi camelo adornado com ouro. Mas não tinha na Bíblia? Tinha, querido. Mas foi para esse tempo que ele chamou a atenção e disse: os homens tiraram os colares dos camelos e entregaram para Gideão. Entregaram para os 300 que lutaram, que pouco antes haviam sido desprezados até mesmo com pão. Isso é o que Deus faz. O homem nega pão, mas Deus entrega ouro. Digo, o homem nega pão, mas Deus entrega ouro. Aleluia. Pastor, o que tem mais valor? Quer dizer, se você estiver com muita fome, é pão que tem mais valor. Mas eu estou fazendo uma analogia com coisas de valor. Deus mandou te dizer: eu vou te visitar. Você está lutando, filha, cansada, eu estou vendo. Estou vendo teu coração que não desiste. Eu estou vendo que você guardou a palavra. Eu estou vendo que você não abre mão da tua família. Eu estou vendo que você está lutando por esse marido que às vezes nem pão te dá. Porque às vezes, querido, tudo isso que os homens negam não é gente de longe, viu, querido? É gente de perto. São aqueles que estão perto que dizem: mas por que você não me chamou? Eu estava aqui para lutar. Enquanto a madrugada sua é acordada, talvez do parceiro é dormindo. Mas eu verei a recompensa do Senhor. Qual é? Esse homem salvo, essa família liberta, esse comércio prosperando, essa igreja cheia da presença. Eu verei as grandes obras do Senhor. No meio de uma guerra, há muitas batalhas. Se você se cansar, continue lutando.